em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Irmão, Jesus foi claro, muito claro, meridianamente claro. A minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. É muito claro. Por um lado, Jesus disse: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E esse tem vida eterna. Tem vida eterna já agora, e também eu hei de ressuscitá-la no último dia. Mas por outro lado, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É muito claro. Então, irmãos, é preciso. Todo homem, toda mulher precisa alimentar-se do corpo e do sangue do Senhor. É um presente maravilhoso que está aí ao nosso alcance. E nós temos a chance de alimentar-nos até todos os dias. Você precisa, claro que você precisa, do contrário, você vai morrer de fome no caminho. E você não vai chegar à vida eterna. Diante de tanta clareza, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Diante dessa situação tão clara, meridianamente clara, não somente os judeus, mas os próprios discípulos de Jesus entraram em crise. Mas então vamos ver isso diretamente no Evangelho. Então pegue comigo, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava? O Espírito é que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus não voltou atrás. Muito ao contrário, explicou a eles: vocês estão entendendo pela carne. Vocês estão entendendo de maneira humana. Mas as palavras que eu estou dizendo a vocês são Espírito e vida. E vocês precisam buscar esta explicação espiritual. E não a explicação humana, racional. Acreditem em mim, creiam em mim. Aqueles discípulos, vejam, eram discípulos. Seguiam Jesus, acompanhavam Jesus. Foram escolhidos por Jesus, aceitaram a escolha. Andavam com Jesus por todas as partes. Ouviam todos os seus ensinamentos. Viram os seus milagres, todos os seus milagres. E tinham acabado de ver os 2 milagres. Jesus multiplicando os pães
E a multidão ficou estupefata e já quiseram fazê-lo rei. E viram Jesus andando sobre as águas. Eles mesmos se assustaram pensando que era um fantasma, depois viram que era Jesus. Mas não foram capazes de acolher na fé. Porque não era entender, era acolher na fé. Agora, o que Jesus dizia, que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desci do céu. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Eles não aceitaram, não acolheram pela fé a palavra de Jesus, que foi tão clara para eles. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Eles quiseram entender e não acolher. Veja a diferença entre o entender e o acolher. Irmãos, para nós é a mesma situação. Não é questão de entender com a cabeça. É questão de acolher com o coração. E porque eles quiseram entender com a cabeça e não acolher com o coração, murmuraram, 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 e vai dizer o Evangelho, no versículo 66, 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Se retiraram, eram discípulos e se retiraram. Já não andavam com ele. Esse não andar com Jesus era uma coisa grave. Quer dizer, romperam com Jesus. Não o acompanhavam mais. Não o escutavam mais. Se retiraram. Romperam. Era o sinal de que não eram mais discípulos. Foi uma situação difícil. E se não fosse isso mesmo que Jesus queria dizer, é claro que ele chamaria de volta, venham cá, eu vou explicar outra vez, vocês não entenderam, mas eu vou explicar direitinho. Não é isso, vocês estão entendendo mal, eu estou falando de um símbolo, de um significado. Não pensem em corpo, em sangue, não pensem em comer, em beber. Não, Jesus não voltou atrás. Eles foram embora, eles foram embora. Eles romperam com Jesus, eles romperam com Jesus. Jesus não voltou atrás. Por quê? Porque era a verdade. A realidade era esta. E não era hora de entender com a razão, era hora de acolher com o coração. Foi para isso que Jesus os preparou, falando tudo aquilo que eles ouviram durante todo aquele tempo. Foi assim que Jesus os preparou, operando diante deles todos os milagres, até os 2 últimos, de multiplicar os pães, mostrando que ele podia fazer com o pão o que ele queria, e andando sobre as águas, mostrando que ele podia fazer com o seu corpo o que ele queria. Jesus preparou para eles poderem acolher, não entender, porque entender, não entendemos mesmo, mas acolher com o coração. Mas o problema é o mesmo, não é verdade? A gente quer entender com a razão. E só aceita as coisas que entende com a razão. Mas, meu irmão, minha irmã, nós somos tolos. Será que você quer um Deus? Será que você quer um Jesus que só faz coisas que são explicáveis pela nossa razão? Você quer um Jesus que só realiza coisas explicáveis pela nossa inteligência? Então esse Jesus vai ser muito pequeno. E eu não quero esse Jesus. Pelo contrário, eu quero um Jesus que vá além, muito além da minha inteligência. Que supere muito mais o meu entendimento. Porque Ele é Deus e eu quero um Deus. E não um Deus que só possa fazer as coisas que eu sou capaz de entender. Você está percebendo? No fundo, nós somos ilógicos. Agora, se você quer ficar com um Deusinho que só faz coisas, que só pode chegar ao limite da sua inteligência, que só faz coisas que você pode entender, então fique. Mas só que o Deus vivo e verdadeiro não é esse. Só que o Jesus que veio
e se fez um de nós, não é esse. Pelo contrário, o Jesus verdadeiro, o Jesus real, é aquele que faz, graças a Deus, muitas e muitas coisas que vão além da nossa inteligência. E é com esse Jesus que eu fico. Ele é um Jesus que supera o nosso entendimento, e graças a Deus que supera o nosso entendimento, que faz coisas que vão muito além do nosso raciocínio. É com esse Jesus que eu fico. Ou você se satisfaz com um Jesusinho que só faz coisas à sua imagem e à sua semelhança, a sua imagem e a sua semelhança, do seu tamanhinho, do tamanhinho da sua inteligência. Eu não. Eu quero ficar com esse Jesus verdadeiro, que vai muito além da nossa lógica. E agora, irmãos, dobrando a nossa inteligência, rendendo a nossa inteligência diante de Jesus, oremos. Sim, Jesus, eu me rendo. E é tão bom, Jesus, se render. E é tão bom, Jesus, te aceitar assim, muito maior do que eu mesmo. Muito maior do que a minha pobre inteligência. Muito maior do que a minha lógica, que vai muito além do meu entendimento. Que bom, Jesus, te aceitar assim. Muito obrigado, Jesus, porque eu posso render a minha inteligência e te acolher com o coração. Acolher esse lindo presente, tu que dás a mim. Tu te entregas a mim, eu recebo a ti mesmo, Senhor, recebo o teu corpo, recebo o teu sangue, recebo a tua alma, a tua divindade, eu te recebo, a tua pessoa inteira, Senhor, em cada comunhão. Muito obrigado, Jesus, por esse lindo, por esse maravilhoso presente, a Eucaristia, que não é só para mim, é para todo homem, para toda mulher que crê. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo.